Olá, sejam muito bem-vindos a Bankless Brasil, onde exploramos o que há de novo no mundo das finanças. Falamos sobre DeFi, NFTs, cripto, DAOs e muito mais. Eu sou o Guelph, comigo João Kryptonita, e estamos aqui para te ajudar a subir de nível. Kryptonita, vou passar a bola para você para introduzir nosso guest de hoje. É um cara muito importante aí dentro do ecossistema. Fala aí. Boa, hoje a gente tá aqui com o Vitor, né? Um cara que tá ali na DAO faz bastante tempo. Um dos maiores advogados Web3 e metaverso que estamos aí. Tá dando palestra sobre metaverso. Especialista em metaverso já. Tô brincando. Especialista ninguém é, mas a gente tá aqui construindo. O Vitor pode se apresentar melhor, mas, pô, Vitor, prazerzão ter aqui você conosco. Eu acho que a gente tem uma pessoa excelente aqui para falar sobre o que tá rolando no mundo também. Trazer uma área nova aqui também para os nossos ouvintes, né? Que muitas vezes o pessoal fica todo mundo tem que ser dev para trabalhar com Web3, tem que ser artista para mexer com NFT, só pode estar aqui dentro quem tá codando, e não é isso, né? A gente tá vendo, o Web3 é muito maior do que isso, então o Vitor pode dar uma percepção um pouco diferente pro pessoal que ouve a gente. Mas, por favor, Vitor, quem que é você? Se apresenta pra galera também. Oi, gente. Pô, um prazer estar com vocês aí. Eu sou advogado, né? Gosto de cripto por causa dos valores. Então, tô naquela Web 2.5 ali tentando fazer tentando puxar o pessoal para entender um pouco mais de Web 3, fazer essa transição para o que eu acredito que é uma sociedade, uma economia melhor. Então, é uma batalha, né? A gente está, principalmente no direito, o direito ele costuma demorar um pouco mais para reagir ao que está acontecendo. Então, você imagina que o trabalho de um advogado, de um jurista em cripto é um pouco mais difícil, né? Até para entender e trazer para o direito e ver como adaptar, o que pode ser feito ou não. Algumas coisas que não necessariamente precisam de regulação, então encontram várias barreiras ali, enfim. É bem instigante, mas é a nossa batalha, né? Ô, Vitor, mas deixa eu já começar te perguntando isso, que você tocou num ponto que acho que é o ponto que eu sempre tive muitas dúvidas e acho que você pode esclarecer legal pra gente. Tem como conciliar o mundo cripto, que é um mundo rápido, um mundo que tudo evolui de um dia pra noite, com o mundo jurídico, que é um mundo que, teoricamente, a gente tá, 2 séculos atrás, vamos dizer assim, a gente tá, saindo do papel agora, vamos dizer assim, indo pro PJE, por exemplo, que são os processos online. Então, tem como conciliar esses dois lados, cara? Esses dois mundos podem se conviver em conjunto, podem viver em conjunto? Deixa eu fazer um pequeno disclaimer aqui antes de você responder, o Vitor. Lembrando, pessoal, que o Vitor, ele é advogado, mas ele não é meu advogado, não é advogado da Bankless, ele não é o seu advogado. Tudo que ele vai falar aqui é a opinião dele, não é dando conselho de legal pra ninguém, só pra deixar isso claro pra galera. Mas continua aí. Perfeito. Gente, estou botando uma corzinha aqui. Então, é o seguinte, eu tenho uma visão, que é uma opinião, como o Guelph falou, uma opinião minha, de que, na verdade, o direito ele vai ter que se adaptar de uma forma a entrar no processo antes. Ou seja, em vez de ser aquele enforcement posterior, de que o Estado vai punir alguém por causa de alguma infração, a gente vai ter que pensar em como colocar as normas jurídicas, ou pelo menos a lógica jurídica, desde o princípio, no código. Então, digamos assim, alguém vai produzir um protocolo de DeFi. Nesse protocolo, quanto melhor for o protocolo desde o início, no código, mais chances ele tem de ser, primeiro, bem acolhido pelo mercado, cripto em geral, e segundo, sofrer menos repressão jurídica. Então, o desafio é muito mais trazer o direito para o início, para o diálogo inicial com devs, enfim, com os programadores, do que ficar nessa guerra posterior e tentando entender o que está acontecendo depois. Então, inclusive é interessante pensar nisso olhando a profissão que tem surgido de legal engineer, né? Que são as pessoas que têm um
um conhecimento jurídico e ao mesmo tempo programam. Então elas estão ali tentando colocar ali a expertise delas do direito no código desde o princípio. Ô, Vitor, existe uma. O que vocês acham disso? Eu acho interessantíssimo. Eu ia até te fazer uma pergunta relacionada a isso. O Bitcoin, ele surgiu lá atrás e tinha uma utopia libertária, onde que o pessoal aclamava que o Bitcoin, ou enfim, criptomoedas não precisa ser regulamentada, que código é a lei. Qual é a sua opinião sobre isso? O porquê que você acha que a gente precisa de regras de lei para criptomoedas para a gente ter uma boa convivência? Então, eu acho que Code's Law é um conceito interessante. Eu acho que é importante pensar sobre isso. No entanto, como a sociedade é dinâmica e ela evolui, os próprios protocolos de alguma forma vão precisar evoluir. Então, a gente teve o fork ali na Ethereum em 2014, né, se eu não me engano. A gente vai ter agora um novo fork. E isso é porque o protocolo ele viu uma necessidade ali de mudar algo que seria, de certa forma, ruim para o próprio protocolo. Vocês concordam com isso? Acham que não? Eu gostaria até de ouvir. Mas, assim, voltando. O Bitcoin, ele tem ele está programado desde o princípio, que vai acontecer ou não. Dificilmente a gente tem a possibilidade de ter um fork ali, a gente sabe que tem como, mas é difícil, mais difícil. Mas ele não consegue, ele talvez não consiga se manter com a evolução da sociedade. Se a sociedade ela tem novas necessidades que o Bitcoin não mais supre, por exemplo, as pessoas vão preferir um novo protocolo que vá suprir essa necessidade delas. Então, para você, basicamente, quando a gente fala de mundo cripto, a gente fala de um mundo adaptável, vamos dizer assim, né? Tanto em questão de código, quanto em questão de necessidades de usuários, né? Até porque a necessidade de usuário em 2013 é uma necessidade totalmente diferente hoje em dia. Em 2013, ninguém nem sabia o que era DeFi, o que era NFT, o que era o quê. Então, conforme as coisas vão se adaptando, novos problemas vão surgindo também, mas novas soluções também têm que ser construídas em cima desses problemas, até para a gente conseguir se adaptar ao que a gente está vivendo hoje, que não é o que a gente estava vivendo em 2013, né? Perfeito, é exatamente isso, cara. Eu acho que os melhores códigos eles vão ser os melhores protocolos. Aqueles que fizerem os melhores códigos vão ter os melhores protocolos, e isso envolve o direito. Porque quanto melhor for o código, e isso eu considerando já o direito, por exemplo, se você dá se no seu código você dá muitos benefícios para os seus usuários tendem a escolher o seu protocolo ao invés de outro. Se em cripto nós temos ali o open source, se você consegue ver e analisar um código e você consegue comparar um protocolo que dá tais direitos e o outro dá tantos direitos, e ambos já foram auditados, enfim, a comunidade já viu que não tem hack, o caramba, você vai preferir qual? Você vai preferir o que te dá mais direitos do que o outro. Para mim é uma lógica normal de qualquer tipo de mercado. Então, nisso entra o próprio direito, porque a função do direito, ela na verdade é fazer as coisas melhores para as pessoas. Então, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, quando às vezes ele coloca uma regra de que tal coisa tem que acontecer, é para proteger o mais vulnerável, que é o consumidor. Se a gente pega uma regra, consegue adaptar e pega a melhor regra que existe no mundo e já bota desde o princípio em um protocolo, esse protocolo já tende a sair na frente, entendeu? Entendi. É a minha visão. Ô, Vitor, vamos falar um pouquinho do drama que aconteceu essas semanas atrás. Inclusive, eu queria separar um pouco agora o advogado do Vitor,
porque no seu Twitter eu vi que você colocou em forma de protesto o símbolo do Tornado Cash lá, e eu queria tocar nesse assunto, porque foi até um assunto um pouco de controvérsia ali. A gente não sabe se legalmente a OFAC fez aquilo, tá certo o que eles fizeram, se tem algum problema, uma implicação jurídica. Mas antes eu queria saber a sua opinião, assim, particular sobre o que aconteceu, e depois a gente toca no assunto do direito, explica pra gente o que é a OFAC e por que eles fizeram isso. Mas assim, sobre a sua opinião própria, o que que você viu, o que que você achou disso tudo, sobre censurar um código aberto, por exemplo? O que que acontece nesses casos, né? A verdade é que ninguém pode ser acusado de alguma coisa sem você ter provas daquilo, né? Então, nesse caso, principalmente, o desenvolvedor ele foi preso desde o princípio, como se o protocolo que ele tivesse feito fosse com a intenção, com o objetivo de lavar dinheiro, sendo que, na verdade, ele criou um protocolo apenas para privacidade. Se tinha pessoas que usavam isso para lavar dinheiro, teria que haver provas de que ele tinha conhecimento disso, ou que ele permitiu isso, ou que ele criou o protocolo com esse objetivo. Você não tem como condenar a pessoa sem um devido processo legal, né? Enfim, então eu acho muito difícil você culpar ele simplesmente porque, como foi noticiado, usaram o protocolo dele em não sei em que parte do mundo para lavar dinheiro, sendo que nem provas sobre isso tem, né? Então, a verdade é que desde o princípio a pessoa ela é inocente, até que provem o contrário. Isso é um princípio básico do direito. Então, é justamente por isso que eu defendo que, antes de tudo, tem que haver o devido processo legal. A pessoa não pode ser presa sem ter prova contra ela. Enfim, é algo básico. Pelo menos no Brasil é assim, né? Quando Ou você diz deveria processo ser também. legal, é fazer, investigar, colher depoimentos, olhar tudo antes de tomar qualquer decisão. No caso, o que aconteceu foi, eles simplesmente da noite pro dia sancionaram um código aberto e no dia seguinte prenderam o cara. Foi exatamente isso. Então não houve um processo legal, você tá dizendo. Exatamente. Então isso é terrível. Isso é o que acontecia, por exemplo, na época da ditadura, entendeu? As pessoas te prendem antes de te julgar, de ter qualquer prova de que você está fazendo qualquer coisa. Então é extremamente ruim isso para mim. Eu como operador aí do direito, eu sou totalmente contra. Eu sou a favor de que haja respeito aos princípios ali básicos do direito. Então, não me convence essa tese de que o protocolo era usado para isso, então o dev tem que responder por isso. Para mim, o princípio já foi ali, desde o princípio já é nula a prisão dele, digamos assim. Ô Vitor, e deixa eu te perguntar mais uma coisa ainda nisso que a gente está conversando, até para eu entender e para o pessoal que está ouvindo entender também, a possibilidade jurídica disso, né? Porque a gente está falando de um desenvolvedor, e muitas vezes quando a gente fala do desenvolvedor numa empresa, ele não é o CEO, ele não é o CFO, ele não ocupa nenhum cargo, vamos dizer assim, cargo do board, então nenhum cargo da gerência, vamos dizer assim, ele é só uma pessoa que está ali escrevendo código, né, cara? Quando a gente fala de protocolo descentralizado, a gente não está falando tanto de empresa, mas a gente está falando também por trás ali uma pessoa que só está escrevendo código. Então, no fim do dia, até mesmo por ser um protocolo descentralizado, se as pessoas falassem vamos mudar isso, as coisas poderiam mudar, vamos dizer assim, se o protocolo tivesse, por exemplo, um token de governança, que, se não me engano, o Tornado Cash tinha um token, eu só não tenho certeza se ele é um token de governança. Então, até que ponto a gente pode responsabilizar
alguém que escreveu um código ou até mesmo alguém que sugeriu alguma mudança, já que o código estava aberto, qualquer pessoa conseguiria ali, por exemplo, no GitHub, propor alguma melhoria. Como é que pode acontecer uma responsabilização nesse nível, sabe, cara? Essa questão é um pouco mais difícil, né? Eu acho que, principalmente quando a pessoa ela pode ser reconhecida, e aí você consegue saber que ela propôs algo que era ilegal desde o princípio, já fica um pouco mais fácil de você responsabilizar a pessoa, né? Agora, quando a gente tem de fato algo descentralizado, criptografado, que não depende de uma empresa para ser sustentado, enfim, não depende de. Não tem alguém por trás fazendo aquilo ali rodar, você não tem como responsabilizar alguém, né? Eu acho assim, é muito importante, eu sempre acho importante analisar o tokenomics de todo o projeto. Porque, assim, se você tem um projeto que o tokenomics ele é um pouco mais centralizado, digamos assim, você tem a possibilidade de levar ali a responsabilização para quem está centralizando de alguma forma, entende? É mais fácil de você responsabilizar essas pessoas, porque de certa forma, enfim, ou deixaram que acontecesse daquela forma, não fizeram nada para evitar. Isso pode acontecer no direito, pode acontecer toda essa discussão. Agora, se você tem, por exemplo, um Bitcoin, um Ethereum da vida, que eu costumo sempre falar, que é centralizado no mundo todo, não tem o tokenomics não é muito ali, não está na mão de um grupo de pessoas que você consegue identificar, é um protocolo que vive por si só, digamos assim, né? Então você não consegue responsabilizar, senão quem você vai atacar ali na cadeia de validadores, entendeu? Vai escolher qualquer pessoa. Inclusive já tem decisões nesse sentido de que protocolos de blockchain centralizados, você não pode, decisões judiciais, você não poderia responsabilizar as pessoas ou os devs, porque simplesmente se as pessoas adotaram, estava tudo aberto, open source, livre. A culpa não é dos devs ali. Ô, Victor, assim. teve um caso Isso nos no Estados Brasil. Unidos, acho que em 96, 97, você deve estar a par da situação, onde que foi determinado que código aberto era considerado free speech, que é protegido pelo First Amendment dos Estados Unidos. E por isso, por esse motivo, a CoinList, que é um grupo de lobbyists lá nos Estados Unidos, disseram que vão entrar com processo contra a OFAC, contra o Treasury americano. Qual a chance que eles têm de reverter essa situação, essas sanções feitas no aplicativo? No aplicativo da Torneiro? Eu diria, olhando a jurisdição brasileira, a regulação brasileira, eu vejo que, na minha visão, é simples, né? Na minha visão, é nulo desde o princípio. Agora, a gente está lidando com poderes muito fortes. Então, é aquela briga de poder tradicional, enfim. Virou um caso político também, no fim das contas, né, cara? Um político, assim, no sentido de exposição cripto, né? Então, é bem complicado. É complicado. É muito difícil de prever qualquer coisa, mas assim, pelo direito, eu acho extremamente prejudicial, eu acho que é contra realmente o devido processo legal, as garantias ali principais do ser humano mesmo, sabe? Boa. Ô, Victor, e deixa eu te perguntar mais uma coisa, aproveitando que a gente está falando muito de perseguições políticas envolvendo cripto, né? A gente sabe que esse ecossistema está crescendo, é um ecossistema que
pô, igual eu te falei, a 2013 ninguém sabia o que era. Hoje em dia, a maioria das pessoas pelo menos já ouviu falar de Bitcoin, vamos dizer assim. E cada vez mais a gente está vendo tentativas de regulamentação, seja no Brasil, Estados Unidos, ao redor do mundo, envolvendo criptomoedas, né, cara? E uma coisa que a gente está percebendo, pelo menos nos últimos tempos, é que a maioria dos governos não está querendo entender isso e nem se adaptar a isso. Principalmente os Estados Unidos, vamos dizer assim. Eu sei que aqui no Brasil está até tendo um projeto de lei sobre regulamentação cripto, depois a gente pode até entrar um pouquinho nisso se quiser. Mas pelo menos os Estados Unidos está se mostrando muito contrário, né? Tanto no aspecto macro, até mesmo no aspecto micro, apesar de terem alguns prefeitos de cidades esparsas sendo a favor de criptomoeda, o aspecto do Congresso ali é bem contrário, né? Você acha que a gente vai ver, então, basicamente os políticos e a regulamentação brigando com criptomoeda daqui para frente, ou você acha que a tendência é, no fim das contas, as coisas irem se adaptando? Bom, eu gosto de cripto, né? Eu sou, digamos assim, a favor da evolução acima de tudo. Então, eu acho, para mim, é uma lógica normal da evolução humana. Se a gente tem um sistema mais eficiente que o anterior, fatalmente a gente vai chegar àquilo. Se a gente vai ter muita luta até chegar ali, aí já são questões éticas, né? De instituições, pessoas deixando de lado um pouco do poder que elas tinham. Então, sim, vai precisar de muita discussão, vai precisar de muito advogado que entenda das coisas, porque a gente vai precisar de pessoas que defendam também. Mas, na minha visão, é inevitável. Você não tem como barrar a evolução, você não tem como barrar o que é melhor para todos. É só questão das pessoas entenderem, por isso que a educação é muito importante. O que a Bankless faz é muito importante, porque educa as pessoas de uma forma boa. A gente não fica shillando coin, não fica, enfim, fazendo o que algumas pessoas ainda estão nessa, né? A gente está olhando para um panorama maior. Então, é inevitável, mas vai ter muita batalha, vai ter muita gente com medo de perder poder. A gente sabe que tira um pouco do poder das instituições, tira um pouco da necessidade de todo um sustentáculo ali de instituições, de organizações, enfim, muda bastante coisa, né? Então a gente pode esperar que vai haver muita gente não querendo que a evolução aconteça, mas acho que a história ela acaba mostrando que é inevitável, né? Só pra gente. Eu tenho mais uma pergunta, não sei se o João vai ter depois, antes da gente encerrar. Na sua opinião, qual seria o cenário perfeito, assim, ideal entre Estado e cripto e essa ascensão de DAOs que vem acontecendo? E vai ter muita DAO surgindo território nacional e pelo mundo afora. Qual seria o cenário perfeito hoje em termos jurídicos, assim, para um andar junto com o outro? Cara, é um cenário que muita gente vai achar utópico, né? Mas, na minha visão, para você regular realmente cripto, ou é global, e quando eu falo global, são todos os países, porque enquanto tiver uma pessoa em um canto do mundo sustentando a rede, a gente sabe que não para. Ou os países vão usar a infraestrutura de uma rede blockchain pública descentralizada, e quando eu falo público, além países, entendeu? Supra-jurisdições. E o que eu já estou vendo acontecer em países mais evoluídos, acho que, não me engano, Noruega, Suíça, tem governos que estão usando a infraestrutura da Ethereum, por exemplo, para poder construir soluções em cima daquela infraestrutura ali.
porque eles viram que é mais seguro. É uma preocupação básica que a gente tem, é o trilema da blockchain, né? Então, se quanto mais descentralizado, mais seguro, e a gente está falando ali de tokens que representam valores, para que eu vou querer um sistema centralizado que tem a possibilidade de ser hackeado e as pessoas perderem os valores, se a gente tem um sistema centralizado aí para sustentar isso? É questão de se adaptar. Os governos vão ter que se adaptar. Aí a gente já começa a entrar no papo de DAOs também, que aí é uma evolução ainda maior, mas o que eu já vejo, assim, de coisas que eu tenho lido, é de pessoal falando muito de pós-capitalismo, de governança dos comuns, que aí entraria, as ferramentas seriam as DAOs, entendeu? Um papo que já vem sendo debatido há muito tempo, né? Como seria isso? O que é o pós-capitalismo? O pós-capitalismo não é socialismo, nem, enfim, qualquer outro sistema. O pós-capitalismo é um gerenciamento mais democrático, talvez uma democracia mais evoluída. Então, sabe, a gente vai ter que pensar fora do que a gente vem pensando para poder entender o momento que a gente está. Como é que a gente vai fazer isso, sabe? É a minha visão, é o que eu tenho tentado aí estudar e evoluir em cima disso. Boa. Eu tenho mais uma pergunta que acho que a gente vai retomar um pouquinho o papo, mas eu acho que fica legal até para se o Guelph depois quiser encerrar, cara. Que é uma pergunta que a gente começou lá atrás, falando da junção das profissões do direito e cripto, né? E você mencionou também agora nisso, a gente vai precisar de pessoas, por exemplo, nos congressos, nos legislativos, ajudando a construção desse projeto de lei, dessas novas iniciativas, porque, por exemplo, eu peguei para ler um dos projetos de lei que estava rodando aqui no Brasil sobre criptomoedas, antes deles serem unificados. Cara, era um absurdo, assim, você via que o que estava lá não era criptomoeda, era um negócio assim, nada a ver, assim, juro, num espectro que você não consegue imaginar, não tinha nada a ver com criptomoeda, né? Aparentemente as coisas foram melhorando, o projeto foi unificado com vários outros e foi lapidado, vamos dizer assim, mas essa necessidade da gente ter profissionais trabalhando em conjunto ali com o pessoal na frente da criação de lei, na frente da criação de normas, é muito importante até para a gente não desvirtuar do que a gente prega tanto, né? Então, por exemplo, ter pessoas como o Vitor mesmo trabalhando no direito é muito importante, porque, pô, se não for o Vitor, vai ser uma pessoa que vai se mostrar contrária, por exemplo, vai ser uma pessoa que não entende disso, e disso pode resultar muitas vezes em coisas negativas para o ecossistema, né? E eu tô falando isso tudo por quê? Para eu te perguntar, Vitor, se você, hoje a gente fala muito de dev nesse ecossistema, a gente fala muito de desenvolvimento, codar, não sei o quê, mas essa profissão de Chief Legal Officer, por exemplo, é uma profissão que eu tô vendo surgir muito e crescer muito, né? Profissão do chefe jurídico. Eu tô vendo muitos protocolos, muitas empresas, muitas blockchains mesmo, dando muito valor a essa profissão, porque no fim do dia ela também traz muitas repercussões dentro do ecossistema cripto, como por exemplo essa do Tornado Cash que a gente tá falando, né, cara? Você acha então que hoje esse mercado jurídico, não só aqui no Brasil, mas ao redor do mundo, é um mercado que tem espaço para as pessoas entrarem relacionadas ao Web3 e, além disso, também é um mercado que tem... Porque no fim do dia é um mercado que tem necessidade disso, né, cara? De uma forma ou de outra. Mas você acha que isso vai crescer ao longo do tempo, cara? Cara, eu acho que sim. Eu tenho entendido a atividade off-chain também tão importante quanto a atividade on-chain, digamos assim, sabe? Porque se a gente não conseguir também passar isso para as pessoas, para que elas entendam e sustentem aquilo ali, na verdade a gente tá enfraquecendo o movimento aí de evolução, sabe? A gente tem que falar a língua das pessoas, a gente tem que mostrar por que é melhor. Lógico, é super complexo. Nós estamos todos, todo dia quebrando a cabeça, tentando entender, sabe, as coisas melhor. Eu mesmo, cada dia, cara, eu acho que cada dia o meu pensamento vai evoluindo um pouco mais, sabe, melhorando até a forma de me expressar e passar. E, e vai depender de gente, assim. Os advogados, no fim das contas, eles defendem direitos. Na minha visão, eu defendo a evolução. Então, se eu defendo a evolução, o que eu vou buscar? Vou buscar defender algo ali que
que já demonstrou cientificamente que é melhor. Então, vamos só tentar então pegar isso do on-chain, traduzir essa linguagem, trazer isso para juntar isso com sociedade, com economia, com política, com direito. Vamos tentar fazer essa mistura, mas aí você vê como é que é difícil. Então a gente vai precisar de gente, a gente vai precisar de advocates, digamos assim, né? Legal engineer, ótimo, vamos precisar também, mas a gente também vai precisar de pessoas que entendam as ideias fundamentais, saibam passar as ideias fundamentais, explicar o que blockchain tem a ver com isso, o que o Web3 tem a ver com isso, e, enfim, participar disso, né, mais ativamente, porque é muito mais fácil você participar com aquilo que já existe. Você sustentar uma visão que já existe é mais fácil, porque já está elaborado. É muito mais difícil você entender algo novo e defender aquilo, sabe? É uma função que a gente precisa. Realmente é um espaço, cripto em geral, Web3, blockchain, é uma tecnologia que realmente precisa de mão de obra e precisa de pessoas, de advogados, de pessoas estudantes aí de direito, para fazer parte do ecossistema. Eu não sei, eu ia até te perguntar, sabe? É uma pergunta até meio silly, assim. Mas vendo que todo mundo hoje, assim, Web3, consegue trabalhar remotamente, é possível também que um advogado trabalhe remotamente para um protocolo lá, sei lá, da Europa, dos Estados Unidos? É possível isso também? Para vocês? Com certeza. Eu hoje já fico de home office, né? A gente ali no escritório tenta fazer pontes, fazendo tentando levar o pessoal de forma mais segura para a Web3, digamos assim. Então, é um trabalho muito mais de consultivo, intelectual, de você construir o modelo de negócios desde o princípio, para que a pessoa já não entre errando, sabe? Vocês devem pensar sobre isso diariamente também, quando a gente fala de DAOs, por exemplo. DAOs é algo que, não sai da minha cabeça. Eu estou sempre pensando aqui como é que vamos fazer isso dar certo, que tem que ser feito, às vezes vai um caminho de volta, sabe? E aí, a gente vê aí gente falando que é especialista em DAOs, mas a gente sabe Dá o que specialist, dá o specialist. não é bem, não é bem assim, a gente tá todo mundo estudando, mas enfim, dá, pô, lógico que dá. Hoje em dia o mundo é conectado, a gente está conectado aqui pelas ideias, entendeu? Enfim, pelo computador. É isso que está sustentando a gente, isso que vai possibilitar que a gente mude as coisas também. Então é perfeitamente possível, com certeza. As pessoas busquem Boa. isso, busquem. Então é isso, pessoal. Você escutou aqui primeiro que não tem mais volta. O Vitor já disse, continua falando que não tem mais volta. Esse é a evolução. Criptomoeda é a nova evolução aí da internet. Ô, Vitor, como faz para as pessoas te encontrarem nas redes sociais, acompanhar seu trabalho e se precisar falar contigo? Qual é a melhor forma de te encontrar? Gente, podem me procurar. Agora eu estou tentando fazer ali aquela mais parte de advocate no LinkedIn ali, né? Que o pessoal fica ali mais Web 2 ali. Mas acho que meu handle lá é Victor D Valente, Victor DI Valente. Mas eu também estou no Twitter, acho que é Victor DI Valente também. Better Call Victor na Web3. Às vezes meu avatar sai aí, pô, revoltado, fala alguma coisa no Twitter, então acompanhe. Mas sempre com A gente boas vai deixar o link aqui intenções. na descrição. E se você encontrar o Vitor lá em algum evento aí por aí, é só falar com ele que ele é bem receptivo. Vitor, eu queria mais uma vez agradecer a sua presença aqui no Subindo de Nível. Espero que esse episódio tenha ajudado muitas pessoas a entender um pouco esse lado jurídico
do mundo cripto, que nem tudo é flores, né? A gente tem também o lado de organizar, enfim, jurídico ali, que tem que prestar atenção também. E é isso. E eu espero que você venha aqui novamente no futuro dar um update dessa indústria, porque, como a gente sempre fala, né? A gente que tá em DAOs, a gente troca o pneu do carro com ele andando, mas é um carro de Fórmula 1. Quer dizer, muita coisa acontece num pequeno espaço de tempo. Então, não tem como, é difícil acompanhar tudo. Então, daqui a um tempo você volta e dá um update pra gente sobre o que tá acontecendo aí. Beleza? Show de bola, gente. Pô, prazer aí estar com vocês Valeu, mais uma vez. Valeu aí. Play for Change. Jogue por uma vida melhor. Milhares de pessoas ao redor do mundo não têm acesso a serviços financeiros básicos, sofrem com o desemprego e estão na linha da pobreza. A Play for Change explora a tecnologia blockchain e utiliza as ferramentas Web3 para gerar oportunidades de renda e educação em comunidades vulneráveis. Play for Change é uma Impact DAO. A missão é gerar impacto positivo no mundo. Junte-se a Play for Change DAO na luta para trazer inclusão financeira, educação e transformação social através da Web3. Já pensou em ganhar criptomoedas ao conectar dispositivos com segurança ao seu redor? Noodlecash é um provedor de conectividade para a internet das coisas. Com rede de baixa energia Bluetooth, ele ajuda empresas e cidades a conectar e coletar dados de dispositivos, sensores e tags. Basta baixar o aplicativo em seu iPhone ou Android, iniciá-lo e pronto. Noodle detecta sensores e dispositivos inteligentes e eventualmente se conecta a eles anonimamente. Ao realizar essas tarefas, o aplicativo recebe Noodlecash, conhecido como Token Noodle. Viu como é fácil? Nenhum hardware extra é necessário. Tudo o que você precisa para começar a receber recompensa está em suas mãos. Gere renda passiva com o seu celular mais Noodlecash App. Bankless Brasil agradece o apoio. E estamos de volta. Esse é o grande momento onde a gente vai falar das notícias que aconteceram essa semana no mundo cripto. Começando aqui, João, com a primeira notícia que você trouxe aqui pra gente, que veio do Watcher News, que é a Ripple Partners. Ela fez uma parceria com uma empresa chamada Travelex. É um banco, né? É um banco, Travelex, para viabilizar pagamentos Permitir no Brasil, pagamento, isso, né? não é? Isso. Ripple. Não escutava da Exato, Ripple cara, faz exato. tempo, cara. Eu nem sabia que eles existiam ainda. Como é que é isso? Pra mim, o Ripple tava também travada no processo judicial que tá rolando com eles aí nos Estados Unidos, né, cara? Mas pelo que tá aparecendo, o que eu mais achei legal da notícia foi que foi no Brasil. Então, assim, nós não estamos brincando e teve outras notícias também que a gente vai apresentar hoje pra vocês, também envolvendo o Brasil, que me deixaram assim, pô, a gente tá vivendo nos Estados Unidos? O que é isso? Nós estamos, o Brasil tá correndo atrás do tempo perdido? Legal em cripto, né, mano? Tá, cara. Pô, tá achei massa. Então, assim, eu não sou uma pessoa favorável a Ripple nem a XRP, mas achei interessante a iniciativa, né, cara? Brasil vindo aí, permitir pagamentos em cripto. Quem sabe daqui a pouco a gente não vai estar aí na lojinha pagando em cripto. Só não pode ser em XRP, né? Tem que ser em alguma criptomoeda realmente eficiente, vamos dizer assim. Mas legal ter isso acontecer no Brasil e espero que seja uma parceria frutífera e que a gente veja avanços aqui no Brasil. Eu sei que a Ripple tem um braço bem legal lá numa das universidades grandes lá do Rio. Talvez esteja vindo alguma coisa relacionada a isso também, seja assim, uma parceria saiu disso, mas, pô, interessante, né? Eu acho que é bom para a indústria, porque isso abre uma porta para os outros também, para ter mais concorrência e outras empresas, outras blockchains também entrarem com esse mesmo esquema. A gente já falou aqui no passado sobre uma facilitadora de pagamentos, que é a LoopPay, não pagamentos, mas é uma facilitadora de você mandar dinheiro para sua carteira diretamente, sem passar pela corretora, e é uma empresa brasileira. E no Brasil, eu tô percebendo que tá tendo um hub, assim, muito interessante, vários e vários projetos surgindo, várias e várias empresas brasileiras surgindo para o mundo, não só Brasil, usando a tecnologia de blockchain, o que não era tão comum no passado. Uma empresa hoje, uma pequena empresa, ela não tinha acesso
ao mundo, ao exterior, não tinha acesso ao mercado lá de fora. E com a blockchain, ela já nasce com acesso global, né? Então isso é bem interessante e muito, muito negócio sendo feito no Brasil. Inclusive, essa notícia é relacionada ao Brasil, que diz que o Mercado Livre, é uma notícia que veio do Metrópolis, Mercado Livre anuncia criptomoeda própria, que vai ser vendida a 10 centavos. Quer dizer, então, que o Mercado Livre vai lançar um token. Essa aí é quentinha, Quer viu, dizer que o Guelph? Mercado Livre vai lançar um token. Não, essa aí é quentinha. Eu vi ela logo antes da gente gravar. Falei, essa aqui a gente tem que comentar. Mas sabe o que é o melhor de tudo? Sabe qual blockchain foi escolhida pra lançar esse token, Guelph? É o blockchain Ethereum, né, pô? Então é um token legítimo, então. É um token legítimo, então. Qual será que vai ser a utilidade desse token para Mercado Livre? Vai ser tipo de governança? Será que vai ser um token para você pagar as taxas? O que vai ser? Qual é a funcionalidade? Você viu alguma coisa disso ou não? Cara, eu cheguei a ler um pouco, eu vi que por enquanto eles também vai dar alguma coisa tipo assim, de cashback envolvendo esse token. Não vai ser possível poder fazer o saque desse token do Mercado Livre, mas isso é algo que vai ser permitido com o passar do tempo, não vai ser permitido assim, nessa primeira fase que eles estão implementando, porque o token foi lançado acho que ontem, cara. E é legal também falar que o token está disponível hoje no Brasil, e eu acho que é só exclusivamente o Brasil. Então não está disponível em outras localidades, em outros países. Então eles estão testando aqui para depois expandir isso para o mundo. Isso significa o quê? A compra desse token hoje só pode ser feita pela plataforma do Mercado Livre e você não pode sacar. Apesar disso, eles têm planos de liberar esse saque e de liberar um token em negociação livre, por exemplo, assim, no mercado de DeFi. Para a galera trocar. Exatamente. Cara, isso aí me lembra aqueles cartões de fidelidade das companhias aéreas. É basicamente isso, né? Você vai receber um token de fidelidade por estar usando a plataforma, como se fosse um cashback. Provavelmente você vai ter alguma utilidade para esse dinheiro, ou seja, pagar o frete, ou algum desconto em algum produto, ou vai ter produtos próprios deles ali. E eu acho bem legal essa iniciativa, porque o Mercado Livre hoje é o maior concorrente da Amazon na América Latina. E se a Amazon, que é a gigante do mundo hoje de e-commerce, vê algo desse tipo, bem provável que eles vão estar começando a colocar o pezinho ali também. E se a Amazon adotar, tiver alguma criptomoeda implementada, aí já era, meu amigo. Aí não vai, tipo, todas as empresas, eu acredito que daí vai colocar esse pezinho ali, porque, pô, faz total sentido. É uma estratégia diferente, mas no meu ponto de vista faz sentido. É a mesma coisa se você dá um cashback ou um cartão de fidelidade para a pessoa, né? Interessante, cara. Não, eu achei bem legal também, e pelo que eu tava lendo na notícia, eles estão bem bullish com essa questão de criptomoedas, eles estão vendo uma adoção bem grande na plataforma deles de compra de criptomoedas, então para eles fez total sentido. E, cara, imagina só no momento que você vai conseguir sacar isso e enviar também para a plataforma. Então você pode comprar o token deles numa DEX, enviar para o Mercado Livre e comprar alguma coisa sem gastar seu cartão de crédito. Às vezes o vendedor vai poder escolher aceitar só a cripto deles, ou só Bitcoin, ou só Ethereum, para vender aquele produto. Então, assim, abre margem para uma série de funcionalidades bem interessantes e já mostra que a favor eles estão, né, cara? Eles estão dando um primeiro passo ali. Qual vai ser o segundo passo, a gente não sabe. Mas se o primeiro foi dado, o mais difícil já foi dado. Próxima notícia que veio do Decrypt, que diz que a Tether vai contratar uma empresa de contabilidade chamada BDO Itália, se eu não estou enganado, para as suas reservas de stablecoins. Quer dizer, eles contrataram uma empresa, um contador, né? Vamos bem dizer assim, para fazer um reporte mensal sobre as atividades da Tether. Você que está mais por dentro desse assunto, inclusive gravou um vídeo sobre a Tether, você pode dar uma pincelada e explicar melhor o que isso, qual a implicação disso, se isso é benéfico ou não para a Tether? Perfeito, eu vou tentar dar um resumo aqui, porque isso aqui dá um vídeo de 15 minutos só, de boaça para falar. Mas basicamente a Tether é muito criticada desde a sua criação envolvendo as suas reservas. Hoje em dia a gente não tem um balanço da Tether publicado de quanto ela tem em reservas para relacionar ao SDT. Então todo o SDT que foi emitido supostamente deveria ter $1 no tesouro da Tether para lastrear ou para ser backed daquele USDT emitido. E muito se critica porque a gente não sabe quanto tem, a gente não sabe se tem, a gente não sabe em que isso está investido, né?
Ao longo dos anos, a Tether falou que ela tem isso, ela sempre se prontificou falando que tem, mas ela já desmentiu a quantidade em eventos passados. Então, por exemplo, já teve situações em que o CEO delas falou que eles não tinham 100% do que estava emitido de USDT. E essa é uma crítica muito pesada, porque, por exemplo, se acontecer algum evento de run to the bank, se alguém precisa, uma empresa, por exemplo, precisa vender os Tethers e resgatar isso por US dollars, elas precisariam contar com que a Tether possui isso tudo em seu tesouro. E aí o que acontece? Por que para mim ainda não mudou nada? Porque o que vai acontecer agora vai ser, eles vão ter uma empresa de contabilidade fazendo um report. O que é isso? Então eles vão basicamente dar uma opinião todo mês ou todo 3 meses falando a Tether possui sim o que ela fala em suas reservas. A Tether possui hoje 100% do que ela tem em suas reservas. Mas, apesar dela de ser uma opinião mais interessante do que nada, vamos dizer assim, ainda não é a abertura de um balanço e demonstrativo financeiro do que a empresa tem para o público. Então, nada impede, claro, a gente tem uma série de questões éticas aí, mas nada impede que a firma de contabilidade esteja mentindo sobre a quantidade de dólar e ativos em seu tesouro. A gente já viu isso no passado, isso foi bastante criticado, mas de qualquer forma, assim, por que não apresentar um balanço? Se vai apresentar o report todo mês, vai ser uma opinion da empresa, sabe? Falta um balanço para trazer realmente confiança para os investidores. Se você não tem nada a esconder, Tinha que por ser que você não mostra? transparente, né, claro. Porque o que você falou aí faz total sentido. Os caras contrataram uma empresa, mas facilmente eles podem manipular essa empresa, pode até ser deles mesmo, para fazer contabilidade na empresa dele. A gente tá falando de bilhões de dólares, então, sei lá, qualquer contador com alguns milhões faria algo desse tipo. Não tô dizendo todo, assim, generalizando, mas é algo mais fácil de você conseguir. Enfim, vamos ver, né, cara, como é que vai ser. Eu, particularmente, não uso Tether, prefiro mil vezes usar stablecoins descentralizadas, como a DAI, Ray, LUSD, às vezes eu uso a USDC, raramente eu uso a Tether, justamente por conta que a gente não sabe o que vai acontecer com eles e se eles têm ali o dinheiro é legítimo ou não. Mas a própria USDC, a própria Circle, Gaf, apresentou recentemente Exato. um balanço deles, mostrando limpinho, tá tudo certo. Então, assim, cara, se a sua concorrente principal mostrou o que eles têm e vocês não vão mostrar, vocês vão ficar para trás. E é o que a gente já tá vendo, a USDC tá crescendo bastante. Não que ela seja boa, imune de problemas de forma alguma, a gente até falou bastante desses problemas nos últimos episódios, envolvendo congelamento de fundos, mas, cara, se a Circle mostrou todo o tesouro dela e a Tether não mostrou, a escolha no fim do dia entre essas duas, pelo menos, fica muito óbvia. Vamos para a próxima notícia então, Corey. Também do Decrypt. Ethereum name creation doubles in 4 months. Quer dizer, o nome de criação do Ethereum dobra em 4 meses para 2 milhões. Quer dizer então que o INS tá bombando. Todo mundo tá comprando o INS. E a INS tá bombando, cara, bizarro, viu? Os caras demoraram acho que 4 anos para conseguir 1 milhão e 4 meses ou 5, 6 meses, 4 meses aí para conseguir 2 milhões. Então, assim, cara, o pessoal tá voando. Quem não tem INS ainda, pessoal, talvez seja essa oportunidade de fazer esse investimento, vamos dizer assim, porque, cara, tá virando uma coisa comum. E é muito massa, né, cara? Hoje em dia, pô, pelo menos no nosso círculo de amizades, vamos dizer assim, na DAO do Bankless, né, cara? Hoje em dia todo mundo vejo o INS, então ninguém mais me manda, pô, qual que é o seu endereço de carteira? Qual que é o seu 0x? Aí todo mundo me passa o INS e tudo resolvido, cara. Bem mais Eu fácil, né, acho que Guelph? esse é o real futuro. Porque quando você transfere dinheiro para alguém, antes a gente. Qual é a sua carteira? Aí tem aquele monte de números e hashes. É quase impossível de você memorizar tudo aquilo. Agora, quando você fala, não, minha carteira é X, é o meu nome, ponto ether. Tá bom. E você pode ter quantas você quiser. Eu lembro de ter comprado o INS lá atrás, logo quando eles lançaram e ainda o gas era baratinho, acabei comprando vários. E hoje a gente tá vendo aí a adoção em massa do INS. Inclusive, eu lembro até hoje, toda vez que a gente toca no assunto INS, a gente gravou um podcast lá o ano passado, em outubro, se eu não estou enganado, outubro, novembro, algo desse tipo, falando do INS e do possível airdrop. E aí quem escutou a gente lá atrás ganhou o airdrop, comprou INS e tal. Mas a gente vem falando desse protocolo já faz tempo e eu acho que esse aqui vai ser fundamental daqui para frente. Todo mundo vai estar usando um INS, vai ter um nome ali, um handle atrelado a uma carteira. Vamos lá, próxima notícia. Canadá restringe cripto. O que aconteceu, Curi?
Você só trouxe notícia ruim hoje, hein? Que, aliás, o INS foi uma notícia boa. Só trouxe Foi notícia ruim, Canadá cara. restringindo. Mas eu trouxe as bombas. Eu trouxe as bombas da semana, que foram bombas importantes, né, cara? E essa notícia eu me deparei no Twitter, principalmente ontem à noite, que o pessoal, o David, o Ryan, Sassal, muita gente tava comentando. Fui entender um pouco mais sobre ela e achei bem intrigante, vamos dizer assim. Imagina, Gal, você aí só poder comprar uma quantidade X de criptomoeda por ano, um absurdo, né, Eu cara? não tô Um entendendo absurdo, esses né? governos que são, sei lá, que são democráticos, Estados Unidos, Canadá, sempre brigando pela democracia, onde você diz que você tem liberdade de expressão. Cara, esses países estão censurando. Tipo, sei lá, estão dando uma de China aí, né, Cara, você vai limitar alguém de comprar? Que isso? E sabe qual que é a justificativa, Guelph? O pior de tudo é isso, cara. Pra mim, o mais engraçado é a justificativa. A justificativa é pra proteger o pessoal da volatilidade do mercado cripto. Então, deixa eu só contextualizar todo mundo. O que tá acontecendo? Em algumas províncias no Canadá, como por exemplo Ontário, nem sei se o nome fala assim, eu vou falar em português mesmo, estão proibindo você de comprar mais de 30 mil dólares por ano em criptomoeda. Só que não são todas as criptomoedas, a justificativa é um absurdo, eu acabei de falar para vocês, e tem mais um catch em cima disso. Mas vamos por parte aqui. Primeiro, não são todas as criptomoedas. Algumas criptomoedas ficaram de fora dessa lista, sendo elas Bitcoin, Ethereum, Litecoin e Bitcoin Cash. Bitcoin, qualquer uma dessas quatro você pode comprar livremente, passando esse limite de 30 mil dólares, ou não. Você pode fazer o que você quiser. Agora, criptomoedas como, por exemplo, Polkadot, Solana, Cardano, qualquer outra, você tem esse limite de 30 mil dólares no ano. Então, por exemplo, você comprar 20 mil dólares hoje e comprar 30 mil, mais 10 mil dólares no mês seguinte, acabou seu limite. Agora, se você vender 10 mil dólares, você ganha esses 10 mil dólares de limite de novo. Então, primeiro, achei bem intrigante eles largarem essas 4 criptomoedas de fora. O limite funciona dessa forma. E uma das coisas mais intrigantes também, favoráveis, vamos dizer assim, esse limite só está incluso nas corretoras centralizadas. Né? Claro. Então, as corretoras centralizadas vão ter que... exatamente. Então, as corretoras centralizadas vão ter que se adaptar. Não vai ser você que vai ter que se restringir a isso. Agora, se você fizer qualquer tipo de operação em DeFi, é você. Então, assim, isso só prova o que a gente sempre fala, né, cara? DeFi é um ecossistema que a gente prega muito pela descentralização exatamente para a gente evitar situações assim, evitar situações que você tem que se submeter a um poder, senão você vai sofrer sanções. E as principais corretoras do Canadá, as corretoras centralizadas, já falaram que elas vão ter que aceitar isso e lidar com essa regulação. Agora, DeFi, cara, DeFi é o mundo nosso, não é o mundo dos governos, né? Como você vai proibir alguém de comprar uma criptomoeda? Tipo, o cara quer comprar ali, tá barata, sei lá, qualquer moeda, criptomoeda. Ele tá se expondo, ele sabe do risco que ele tá correndo ali, ele tá se expondo ele tá tentando uma chance de ganhar uma grana, talvez, ou um investimento que ele gosta, uma cripto que ele gosta. Como que você proíbe alguém dizendo que, poxa, a galera, para proteger da volatilidade? Todo mundo que entra nessa indústria, que começa a se envolver com cripto, sabe da volatilidade. E se a pessoa consegue fazer isso em DeFi, qual que é a vantagem disso? Me parece, cara, tá muito estranha essa história aí. Muito doida essa lei, que pra mim não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Muito doido. Não, e largar algumas criptomoedas de fora, pra mim também, pra mim assim, pô, se a justificativa é volatilidade, qual que é a relação com Bitcoin, Ethereum, Litecoin e Bitcoin Cash tem com volatilidade? Eles também são voláteis, sabe? No fim do dia, a justificativa pra mim não serviu de nada. Mas enfim, vamos deixar isso pra lá e pra próxima notícia aqui. Bom, a gente falou agora na primeira parte do episódio sobre o Tornado Cash, sobre as sanções aí que a OFAC colocou no aplicativo, essas censuras, né? E aí levantaram-se no Twitter uma questão sobre a Coinbase. Coinbase é uma das maiores, a maior corretora dos Estados Unidos, e ele, se eu não me engano, tem 14% de Ether staked na rede. Quer dizer, não é Ether deles, é Ether dos clientes. Você pode fazer o staking de Ethereum, de Ether, usando a Coinbase. E aí eles representam mais ou menos 14% da rede. Então foi levantada uma questão de que, será que é possível censurar a Coinbase? Será que o governo americano consegue censurar a Coinbase para eles não fazerem esses staking? Ou então mostrar, revelar para todo mundo de quem pertence aquelas carteiras, algo desse tipo, enfim. E aí o CEO falou que, se isso acontecer com a Coinbase, se tiver algum problema de censura no produto dele de staking, que eles vão deixar de oferecer esse serviço para as pessoas. Ou seja,
se o governo quiser censurar a Coinbase, eles simplesmente vão deixar de oferecer staking. Mas qual a implicação disso, cara? Será que a gente tem que esperar chegar a esse ponto para as pessoas entenderem, poxa, a descentralização é importante? Não, e é interessante, é intrigante pensar que, cara, 14% da rede é algo significativo, né, cara? A gente tem que, e agora falando aqui tanto do Brasil quanto do mundo, a gente tem que incentivar as pessoas a cada vez mais partir para o mundo descentralizado, até por razões que eu acabei de comentar para vocês, de que pô, a gente está vendo um governo tentando censurar um monte de coisas, governos ao redor do mundo, não só Estados Unidos, não só Canadá, pelo contrário, vários governos. E então, assim, de uma forma ou de outra, às vezes o problema nem é a corretora, nem a exchange que está ali, mas sim os governos que estão fazendo coisas que eles não deveriam, que eles não entendem, vamos dizer assim. De uma forma ou de outra, é perigoso, vamos dizer assim, mas é muito favorável também a gente ver que o CEO, acho que é o Brian Armstrong, tá do nosso lado, vamos dizer assim, no lado de que o ecossistema tem que prevalecer frente a qualquer tipo de censura ou regulamentação, vamos dizer assim, contrária a ele. E essa notícia foi, peguei no Defiant. Um abraço aí pro nosso amigo Diegão. Vamos lá. A próxima notícia vem do Cointelegraph. Eu achei interessante essa notícia. Uma pessoa que comprou Ether lá no ICO, lá atrás, em 2014, 2015, por aí, começou a transferir os Ethers depois de 3 anos sem movimentar. 145 mil Ethers, João. 145 mil Ethers. E provavelmente ele. Ô, Guelph, eu acompanhei isso Eu ia aí. dizer que provavelmente ele pagou, sei lá, 10 centavos de dólar em cada Ether lá atrás. E agora esses Ethers dele valem 280 milhões. Mas diga lá. Eu acompanhei, Guelph. Ele pagou 1,6 milhões lá atrás, no ICO, e hoje estava com 288 milhões, cara. Um trade bem legal, né? Vamos dizer assim, cara. Não que 1 Explodiu minha milhão seja uma cabeça quantia aqui pra factível, calcular. fácil para todo Explodiu minha mundo, cabeça mas, aqui pra calcular cara, qual porcentagem de lucro. calcula o retorno, Cara, é muito top, velho. E eu acho legal que a gente consegue acompanhar isso tudo. Eu vi no Twitter isso e fui lá no Etherscan acompanhar a carteira, a movimentação da carteira, né, cara? E, pô, muito massa, cara. Eu gosto dessas coisas, cara. Eu achei bem legal acompanhar as Pô, transações e que ele essa tava carteira fazendo. aqui que ele começou a transferir, ele transferiu para várias carteiras, né? Transferiu tipo 145 mil Ethers para várias carteiras. A carteira original, a primeira carteira, ficou só com 0,1. Ou seja, o cara sumiu com todos os Ethers deles. Algumas pessoas. Eu ia dizer que algumas pessoas estão especulando que ele vai dumpar isso depois do merge, e algumas pessoas estão especulando que ele vai fazer o staking. Mas, independente do que ele fizer, tá valendo. Mérito dele. É legal também comentar pra galera que, pô, essa carteira ficou sem movimentação por quase 6 anos. Então o cara ficou holdando Ethereum ali sem fazer nada por 6 anos, cara. Esse Será aí que é foi do o Diamond Vitalik ou Hands que a não? gente pode Será que é falar, uma um carteira verdadeiro do Diamond Vitalik que a gente não Hands. sabe? Cara, então, eu também fiquei refletindo sobre isso, né, cara? Porque a gente tem a carteira pública do Vitalik, mas o Vitalik Com tem outras carteiras ao certeza, redor com do ecossistema certeza. que a gente não sabe. Sem dúvida. Então será que não é o Ele mesmo Vitalik aí falou que mexendo os pauzinhos, usou o cara? Tornado Cash, provavelmente, pô. Então cara, então olha Mas no lá. ICO Será que. teve bastante gente que comprou, tipo, bastante Ether na época e, pô, esse cara se deu muito bem. Mas mérito pra ele, que acreditou lá atrás, né, cara? Nem todo mundo tem essa coragem de investir num Exato. ativo, essa quantidade de grana ainda que ele investiu. Então, mérito pra ele. Exatamente. Outra notícia que eu trouxe aqui, relacionada inclusive ao Tornado Cash, e a gente mencionou isso lá pro Better Call Victor, que é a Coin Center. Eu tinha falado Coinleasing, é a Coin Center, que é um lobbying group dos Estados Unidos. Eles querem desafiar as sanções impostas no aplicativo Tornado Cash na corte, justamente porque eles acreditam que houve infringimento legal ali, que não foi correto o órgão americano OFAC fez, de sancionar da noite para o dia. Eles acham que devia ter um processo legal, como o Vitor explicou para a gente mais recente. Eu acredito plenamente nisso. Uma das coisas que eu estava lendo, inclusive, é que existe uma lei nos Estados Unidos que lá atrás, em 96, 97, não lembro o ano agora, onde
houve um problema parecido, tinha um cara, um programador criando um sistema de criptografia open source e os Estados Unidos encarou aquilo como uma arma, como uma munição que ele estaria exportando para os inimigos. E aí esse cara foi processado e ele ganhou na corte o direito de que código aberto é free speech. Qual é a tradução de free speech? Pô, agora eu esqueci. Liberdade de expressão. Liberdade de eu trabalho... expressão. Isso, boa. Pô, enfim, ele ganhou na corte que código aberto é liberdade de expressão. Então a Coin Center vai usar esse tipo de argumento contra essa sanção imposta no Tornado Cash, porque é um protocolo, é um código, isso nunca aconteceu na história, nunca um software foi sancionado, era sempre pessoas e países, mas um software, a internet ser banida, nunca não deu certo. É aquela comparação que a gente fez, né, aqui mais cedo com o Diego. Se você tiver... É a mesma coisa que você tiver... assumir que os criminosos... Vamos sancionar uma estrada porque os criminosos usam ela para transportar as drogas ou para cometer o crime, enfim. Não faz tanto sentido. O Tornado Cash é um public goods, é um bem público, aberto para qualquer pessoa usar. Se os criminosos estão usando, não é problema do Tornado Cash, é problema dos protocolos que não fizeram uma segurança boa, ou até mesmo dos regulamentadores aí da OFAC para ir atrás dos criminosos, não atrás do protocolo. Eu não acho que essa sanção vai resolver alguma coisa, mas enfim, a gente já falou muito sobre isso. Eu só trouxe a notícia porque eu achei interessante. Não acabou, a história não acabou. It's not over yet. Cara, tem mais essa... Na verdade, essa aqui é só complementando essa notícia que eu falei, não é uma notícia a mais, é só mostrando aqui o report que a Coin Center pôs, que alimenta essa notícia. Então, eles postaram aqui no site deles, inclusive eu posso até deixar na descrição para quem quiser ler, é longo, mas explica certinho o que eles vão fazer para brigar, né, sobre essa sanção imposta ali no Tornado Cash. Sabe uma coisa que a gente esqueceu aqui, Curi, de falar dos preços, mas eu posso abrir aqui rapidinho. Não teve muita... É tanta notícia, né, cara? Tanta notícia que a gente não consegue nem parar pra lembrar de preço. A gente não acaba passando pelo ecossistema. Mas de qualquer só, forma, né? o mercado não teve uma grande movimentação essa semana, meio que andou de lado. Inclusive, a gente pode ver que até mesmo o preço do Bitcoin, ele basicamente o mesmo, subiu bem pouco na semana, 0 ponto alguma coisa. E o Ether também, ele chegou a bater $2.000 essa semana, mas hoje está sendo negociado a 1.868. Quem falou que o Boron já passou? Foi você que falou, não foi que você escutou do Raul Paul? Foi o Raul Paul que falou. Foi o Raul Paul, não foi eu nada, não. A minha opinião não vale nada, a opinião do Então, Raul Paul ele vale. falou, mas você que comentou essa notícia, que ele disse que o Boron já Isso, passou exatamente. lá atrás e que a gente está prestes a entrar num outro bull market, num outro ciclo aí. Eu acredito ainda que muito do que está precificado ali tem a ver com o cenário atual de cripto, excluindo o cenário macro. Por exemplo, o Merge. Merge eu acho que tem uma parte, não 100% está precificado, mas uma parte está, por isso que os preços, principalmente do Ether, subiu. Mas eu ainda eu fico com uma desconfiança, apesar de eu estar bullish já, mas eu ainda fico com uma desconfiança, um pezinho atrás, sobre o cenário macro, porque tem muita coisa acontecendo no mundo. A gente não pode esquecer que a guerra ali entre Rússia e Ucrânia ainda está acontecendo, que tem uma chance da China invadir Taiwan e isso pode prejudicar os mercados. Recentemente escutei sobre o colapso no sistema financeiro chinês, do sistema de real estate chinês que está bem zoado. Então tem muita coisa ainda que pode afetar os mercados. Eu, particularmente, estou indo com cuidado agora para não ficar sem dinheiro depois, se caso o mercado caia, né, Curi? Cara, é difícil. Eu também me pego me pensando muito isso. Também uma reflexão que eu tenho feito bastante é: será que o Ethereum vai subir logo depois do merge? E aqui eu não falo nem de questões do merge, mas eu falo de que tá todo mundo com uma expectativa muito grande no merge. E ainda que ele dê certo, que eu acredito muito que vai dar,
a gente pode ver um sell-off ali depois do merge por questões de pessoas querendo realizar algum tipo de lucro, né, cara? Então, e também tá tudo bem, faz parte disso, mas sobre segurar a mão para comprar é algo que eu tô achando muito difícil. Eu tô cada vez mais querendo entrar nesse ecossistema. A gente tava conversando esses dias, acho que ontem ou antes de ontem, conversando sobre DeFi, era que 1h30 da manhã, né? Bem-vindo ao Web3. Mas é interessante, assim, sempre acompanhar, igual você falou, sempre ter sua reserva ali também, reserva de oportunidade, vamos dizer assim. E, claro, sempre estudar, porque no fim do dia o que a gente está fazendo aqui para vocês é passar informação, né? A gente nunca vai dar recomendação de compra ou de venda, né? E levando isso em consideração que você falou, já vou fazer um pequeno disclaimer aqui pra gente, que nada falado no episódio de hoje foi ou é alguma recomendação de investimento fiscal ou recomendação de vida. Sugerimos que vocês façam suas próprias pesquisas. Afinal, antes de comprar, ou se você vai comprar, é uma decisão sua. Você precisa saber se isso faz sentido para você ou não, né? Afinal, criptomoedas, Ether, Bitcoin, sei lá, Polkadot, o que mais que a gente falou hoje? Criptomoeda Ripple, DeFi, do Mercado Livre, a criptomoeda do Mercado Livre, Mercado são Livre. considerados ativos de risco. Eles são voláteis mesmo, então façam suas próprias pesquisas. Lembrando também que estamos a caminho do desconhecido, essa é a fronteira e não é para qualquer um, mas estamos muito felizes que vocês estão conosco nessa jornada. Muito obrigado e até a próxima.